esses serão os maiores fundos imobiliários da bolsa. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira, conteúdo de fundos imobiliários, planejamento e organização financeira. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para você sempre ser alertado quando sair vídeos novos como esse aqui. Ao final do vídeo também deixe seu like e também deixe seu comentário de tudo que você achou do nosso conteúdo de hoje. Então, hoje eu separei alguns fundos imobiliários para te mostrar e o porquê de eu considerar que esses serão, em breve, os maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. São fundos que já são muito conhecidos, têm muitos cotistas, têm muito patrimônio, mas ainda não estão ali na prateleira principal de patrimônio da Bolsa, né? Existem fundos imobiliários que têm um patrimônio em imóveis maior do que eles, mas eu entendo que eles têm um grande potencial de se tornarem esses fundos imobiliários realmente grandes. Vamos começar aqui pelo XPML11, fundo imobiliário aí de shopping center que eu considero hoje ser o melhor fundo imobiliário do setor de shopping center. E eu entendo que o XPML também é de fato uma máquina de geração de renda passiva por alguns pontos. Eu estou aqui dentro do relatório gerencial que, sem sombra de dúvida, é o principal documento de um fundo imobiliário. É por aqui que eu gosto de analisar um fundo imobiliário. E aqui tem informações bem interessantes. A que eu quero demonstrar para vocês aqui é o histórico de transações do XPML ao longo do tempo. A gente tem que levar em consideração que esse é um fundo lá de 2017, ou seja, ele não é um dos fundos mais antigos de mercado. Hoje a gente tem aí ativos em bolsa, fundos imobiliários de 2008, fundos imobiliários de 2005, do início dos anos 2000, já o XPML é lá de 2017. Só que o que é que me faz acreditar que de fato esse é um fundo imobiliário que logo vai se configurar como um dos maiores da bolsa? É exatamente o movimento que ele tem em mercado. Desde 2017 ele vem fazendo transações, vem fazendo compras e o portfólio do fundo vai ficando mais gordo e, consequentemente, novos cotistas vão chegando. E com novos cotistas é muito mais provável do fundo imobiliário ficar maior. Então, em 2017 ele fez essa aquisição aqui, 35% do Caxias Shopping. Já em março de 2018 ele fez todas essas compras que a gente pode ver aqui. Em 2018 teve duas compras em março e essas compras aqui também em outubro, que envolveu aqui 4 shoppings diferentes, inclusive um outlet também. Já em 2019 ele fez aqui uma outra aquisição no início do ano, em abril, fez a aquisição em maio, fez a aquisição em agosto, fez a aquisição em outubro, tá? Então, a cada ano que está se passando, o XPML vai comprando cada vez mais ativos. Em 2020, mesmo em meio a uma pandemia, ele fez aquisição em janeiro, fez aquisição em outubro e fez aquisição em dezembro. 2021, ele fez aquisição em junho, fez aquisição em dezembro. Agora, no ano de 2022, mais recentemente, ele fez aquisição do Shopping da Bahia em fevereiro e em dezembro fez aquisição também do Campinas Shopping. E já em 2023, ele fez aquisição em fevereiro e muito provavelmente a gente vai ver essa linha histórica aumentar também, porque ele está saindo de uma subscrição de cotas para adquirir mais participações em shoppings que ele já tem. Então, esse movimento que o XPML vem fazendo lá desde 2017, adquirindo cada vez mais ativos, aumentando o seu potencial de dividendos e atraindo mais cotistas, fará desse um fundo imobiliário muito grande em mercado. Ele já é muito grande, mas com toda certeza ele tem muito potencial de se tornar ali entre os 3 maiores em patrimônio muito em breve. A segunda opção é o HGLG11, tá? Que também eu considero uma máquina de renda aqui, por ter essa mesma movimentação em mercado do XPML11. Ano após ano, o HGLG atrai mais público, mais investidor e, consequentemente, mais dinheiro para dentro dele. Se a gente for levar em consideração aqui mais ou menos um ano aqui do fundo, entre junho de 2022 até maio de 2023, esse foi um fundo imobiliário aqui que teve um acréscimo de mais ou menos 40 mil novos cotistas em um espaço de apenas um ano. 40 mil novos investidores.
é muita coisa. Existem fundos imobiliários que já têm mais de 5 anos de mercado e não conseguem ter 40 mil investidores. E o HGLG consegue isso em apenas um único ano, em apenas 12 meses. É muita gente entrando e hoje já são aí mais de 350 mil investidores dentro desse fundo imobiliário. Já é um dos fundos imobiliários com um dos maiores números de investidores. É um fundo que tem um patrimônio de mais de 3,5 bi de reais, tá? Mas ainda não está lá no top dos maiores, né? A gente tem fundo com mais de 7 bi de patrimônio, mas eu entendo que o HGLG tem esse potencial de logo estar próximo disso aí, até passar esse patamar, porque também ele faz um movimento muito parecido com o que a gente viu ali com o XPML. Ano após ano, vem aumentando aqui o seu potencial de compra de novos ativos, ele vem colocando e aumentando a sua carteira de investimentos, vem aumentando os seus dividendos, atraindo mais cotistas para dentro do fundo imobiliário e distribuindo um resultado que realmente é excelente para um fundo imobiliário com bastante segurança como esse aqui. Outro ponto que eu gosto de levar em consideração é que o HGLG já se desenvolveu tanto que hoje, além de comprar imóveis já pronto, ele faz o desenvolvimento imobiliário também, tá? Então, o HGLG é um dos poucos fundos imobiliários do mercado que tem a sua equipe interna de construção imobiliária, tá? E isso aqui é um dos pontos que vai desenvolver muito esse fundo imobiliário nos próximos anos, já que ele tem uma atração tão grande de público, tão grande de investidores, consequentemente uma atração grande de dinheiro também, e com o material humano que o HGLG tem, ele vai conseguir construir cada vez mais novos galpões, mais metros quadrados para serem alugados e, consequentemente, mais dinheiro para dentro do fundo imobiliário também. E o terceiro que eu queria mostrar aqui para vocês é o MXRF11. Esse, sem sombra de dúvidas, é o fundo imobiliário mais popular da Bolsa de Valores. Todo mundo já ouviu falar desse fundo imobiliário, mesmo quem não investe em fundo imobiliário, muita gente que nem sabe muito bem o que é fundo imobiliário, já ouviu falar de MXRF. Hoje já são mais de 800 mil cotistas e esse será o primeiro fundo imobiliário a chegar ao patamar de 1 milhão de cotistas na Bolsa de Valores. Então, esse é um fundo imobiliário que atrai muito público mesmo. É um fundo imobiliário que ficou extremamente conhecido em mercado por ser negociado ali próximo de R$10, né? Então, muita gente que queria somente entender como é que o mercado funciona, dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores, começou por MXRF11 e vai aumentando o seu patamar de compra ali, porque realmente é um fundo imobiliário muito bom, distribui um dividendo bem interessante, tá, ao longo do tempo, mais de 1% ao mês esse fundo imobiliário consegue distribuir, livre de imposto, então ele passa tranquilamente dos 12%, 13% de retorno ao ano e é um fundo imobiliário que também é muito resiliente no mercado. Se a gente for pegar toda a história do MXRF ao longo do tempo, já são mais de 10 anos de Bolsa de Valores que esse fundo imobiliário tem e vem, consequentemente, batendo aqui os principais indicadores ao longo do tempo. Então, inflação, CDI, o próprio IFIX, o MXRF consegue bater todos eles ao longo do tempo com uma carteira diversificada de investimentos. Uma carteira que tem 75% aqui de dívidas imobiliárias, CRIs, 5% permuta financeira, 16% outros fundos imobiliários e 4% de caixa. O que me faz entender que o MXRF logo ficará entre os principais e maiores fundos imobiliários em tamanho de patrimônio é realmente essa grande questão da atração de público. Logo ele bate 1 milhão de investidores e assim um fundo imobiliário faz subscrições e consegue de forma cada vez mais fácil mesmo, conseguir dinheiro para dentro dele. Se a gente for ver aqui nessa tabela que eu quero mostrar para vocês, lá dentro do site Status Invest tem alguns filtros que a gente consegue analisar aqui os fundos imobiliários. E então eu fiz um filtro aqui personalizado para mim, no qual eu coloquei aqui em consideração somente fundos com mais de 100 mil investidores, tá? Então todos esses três aqui que eu mostrei para vocês, eles estão dentro, e fundos com patrimônio acima de 2 bilhões de reais, tá? Então ele trouxe para mim aqui, ó, 15 fundos imobiliários, tá? Levando em consideração mais de 100 mil investidores e mais de 2 bilhões em patrimônio, a gente tem apenas 15 fundos imobiliários ao todo. E dentro dessa parcela aqui, a gente tem aqui, ó, olhando logicamente
aqui em número de investidores, o MXRF vai ser o fundo imobiliário que de fato ficará em primeiro lugar, né? Ele tem aqui 843 mil investidores, seguido pelo HGLG, 353 mil, e por fim o XPML com 317 mil. Os 3 fundos imobiliários que eu mostrei para vocês aqui hoje. Mas lógico, aqui está levando em consideração somente os fundos imobiliários com mais de 100 mil cotistas. Quando a gente leva em consideração os outros fundos imobiliários com menos de 100 mil cotistas, olhando para essa questão aqui de patrimônio, vou até fazer essa busca aqui e levar em consideração aqui o patrimônio, a gente vê aqui que as primeiras colocações não tem nenhum desses 3. O primeiro é o KNP11, que tem 7,8 bilhões de reais de patrimônio, tá? Mas só tem 68 mil cotistas. O segundo, PBLV11, que tem 5,8 bi, mas só tem aqui 2 mil cotistas. O terceiro, KNCR 5,8 também, com 234 mil cotistas. Depois, o KNRI em quarto lugar. E só em quinto lugar vem o HGLG, sexto IRDM, sétimo XPLG, oitavo CPTS, e lá embaixo a gente pode descer bastante aqui, a gente tem o MXRF que eu mostrei para vocês, e por fim a gente tem o XPML. Então são fundos imobiliários que ainda não se configuram ali na casa dos 4 maiores em patrimônio, mas que eu entendo que de fato eles têm total potencial de chegar lá por conta dessa grande atratividade que os 3 fundos imobiliários, um de shopping, um de galpão e um de papel, tem de atrair público para dentro dele. E público, investidor para dentro de um fundo imobiliário é certeza de dinheiro para dentro do FII. Porque os fundos imobiliários crescem através de subscrições, né, chamadas de capitais, vendas de cotas para os cotistas. Então isso vai fazer com que nos próximos anos a gente veja o XPML, o MXRF e o HGLG dentro dessas grandes posições aí de patrimônio no mercado, beleza? Então esse foi nosso vídeo de hoje. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite para conhecer a minha comunidade Renda Vitalícia. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e dentro dessa comunidade você vai ter todo o meu acompanhamento com cursos completos de fundos imobiliários, aula ao vivo comigo todos os meses, mais um grupo no qual você vai ter alerta de preços e as principais notícias de mercado, tá? Então, com esse acompanhamento feito dentro da comunidade Renda Vitalícia, eu tenho certeza que você atingirá os seus objetivos dentro de mercado, lá dentro dos fundos imobiliários, e assim conseguirá acelerar a sua liberdade financeira. Clica aí e conheça os benefícios de estar dentro dessa comunidade. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Até mais.